aqui é a tia Marley, da Igreja Assembleia de Deus do Belém, aqui de Garça, São Paulo. Hoje vamos falar sobre mais uma lição muito especial, a lição de número 5 da nossa revista Amigos de Deus do Antigo Testamento da classe Jardim de Infância. A nossa lição de hoje chama O Amigo Líder e ela se encontra na Palavra do Papai do Céu, que é a Bíblia Sagrada. Está em Êxodo, no capítulo 2, versículo 23 e no capítulo 4, no versículo 20. Agora, a gente vai aprender então juntos, tá? O nosso amigo líder da lição se chama Moisés. Vocês já ouviram falar de Moisés? É, isso mesmo, Moisés. A Bíblia nos conta que Moisés, ele cresceu no Egito, ele foi criado como um príncipe. Lá ele tinha muitas riquezas, vivia no palácio, olha que legal, ele vivia no palácio de Faraó e nada lhe faltava, porque lá tinha muitas riquezas. Então ele não tinha falta de nada, mas mesmo assim a Bíblia nos conta que Moisés não esqueceu de Deus e nem do povo de Deus, que era o povo dele. E a Bíblia nos conta que Moisés lembra, ele percebeu e lembrava que o povo de Deus estava vivendo no sofrimento. O povo de Deus estava sofrendo muito lá no Egito, porque o faraó tinha escravizado, tinha um faraó muito bravo que escravizou o povo de Deus. E eles viviam como escravos. Então Moisés, ele ficou com muita raiva disso e fez uma coisa muito errada. E por isso ele teve que fugir do Egito. E Moisés sai do Egito e vai para um lugar muito longe. E quando ele vai para esse lugar, a Bíblia nos conta que ele se casou. Ele encontra uma moça e casa-se com ela. E ela tinha um pai que cuidava, que tinha muitas ovelhas. E aí o que aconteceu? Moisés resolveu ajudar o sogro dele, o papai da mulher dele. E ele começa também a cuidar das ovelhas do sogro dele. E a Bíblia conta que ele ia lá e cuidava dessas ovelhinhas e ficou por muito tempo cuidando dessas ovelhas. E ele tinha um cajado para cuidar das ovelhas. Vocês sabem o que é cajado? Cajado é como se fosse isso aqui, ó, como se fosse um pauzinho de madeira que geralmente tinha uma parte envergadinha assim, ó, para poder puxar a ovelhinha quando ela caía, para poder bater nas cobras no meio do deserto e assim também para poder se apoiar. E Moisés, ele ficou cuidando dessas ovelhas. E a Bíblia nos conta que passou um tempo e tinha um dia ele estava cuidando da ovelha num monte e de repente ele viu algo de estranho. Moisés olhou para o monte e viu que tinha algo diferente acontecendo. Ele viu lá no monte um arbusto. Ele estava pegando fogo, mas ele não se queimava. Olha que coisa diferente. Quando a gente coloca fogo num papel, por exemplo, o papel ele se queima todo e vira cinza, não é? O fogo ele faz as coisas virarem cinza, virar pó. Mas no caso, o fogo queimava, mas não destruía a árvore, o arbusto. Moisés chegou para ver aquilo curioso. E quando ele se chegou perto do arbusto, ele ouviu uma voz que falou com ele. Falou assim: Moisés, Moisés. E quando Moisés ouviu, ele tirou as sandálias do pé. A Bíblia conta que ele tirou os sapatos, as sandálias, porque ele percebeu que ele estava num lugar muito especial. Porque essa voz que falava com Moisés era a voz do Papai do Céu. Olha que legal! O Papai do Céu falava com Moisés ali. E ele chegou-se para ouvir. Mas Moisés ficou muito assustado, porque lá no Egito tinha um faraó que era muito bravo mesmo. E ele não queria voltar para lá. Vocês ficariam assustados também? Moisés ficou. Mas aí o Papai do Céu disse para Moisés que ele estaria com ele a cada minuto. Mas mesmo assim Moisés
não queria voltar para lá. Moisés falou assim para o Papai do Céu: eles não vão acreditar em mim, eles vão perguntar o seu nome. Aí o Papai do Céu falou para ele: você pode falar para eles que o Eu Sou enviou você. Mesmo assim, Moisés não queria obedecer. Moisés falou para o Papai do Céu de novo: eles vão dizer que eu não te vi. Eu não vou acreditar, Papai do Céu. Aí o Papai do Céu disse para Moisés: então você pega o seu cajado, lembra o que é cajado? Que ele cuidava das ovelhas? Então você pega o seu cajado e joga no chão. Quando você jogar no chão, vai acontecer algo muito interessante. E Moisés pegou e jogou no chão. E quando ele jogou no chão, o cajado dele virou uma cobra. Uma cobra, olha só. Deus tinha, o Papai do Céu transformou numa cobra, ele fez um milagre na frente dele para que as pessoas acreditassem quando Moisés fizesse isso. E aí o Papai do Céu, quando fez isso, Moisés fugiu da cobra. Moisés ficou com medo, né? Dá medo, cobra. Mas o Papai do Céu falou para ele que não era para ele ter medo, era para ele pegar pela cauda da cobra. A hora que ele pegou a cauda da cobra, virou um cajado novamente. O Papai do Céu fez um milagre para que Moisés mostrasse isso na frente das pessoas e para que todos acreditassem que o Papai do Céu estava com ele. Mas mesmo assim, Moisés não quis obedecer. Moisés falou para o Papai do Céu que ele não sabia falar direito, mas o Papai do Céu falou para ele não temer, porque ele ajudaria ele. O Pai do Céu falaria palavras na boca dele e que também mandaria Arão, o irmão dele, para ir junto, para ajudar. E agora Moisés estava diante de uma escolha. Moisés poderia obedecer ao Papai do Céu ou ficar ali discutindo com ele o dia inteiro e não obedecer. Mas o Papai do Céu pediu para ele ir lá até o faraó, porque Deus queria salvar o povo, não é? Então Moisés decidiu ouvir a voz do Papai do Céu e obedeceu. E ele foi junto com o irmão dele, como Deus, o Papai do Céu, tinha falado. Ó. E tudo aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, ele fez. O faraó demorou muito, porque ele era muito bravo, lembra? Mas ele deixou o povo ir, depois de muitas coisas que o Papai do Céu tinha mandado de castigo, né? Mas ele obedeceu e o faraó depois deixou. E agora, crianças, o Papai do Céu também quer que a gente obedeça a ele, né? Assim como Moisés, o Papai do Céu quer que a gente também escolha obedecer a ele, escolha aprender a ouvir a voz de Deus. E como a gente ouve a voz de Deus? Por isso que o Papai do Céu quer que a gente leia a palavra dele, vocês devem ler a Bíblia, orar e sempre obedecer. É assim que o Papai do Céu quer que a gente viva. Amém? Aprendemos hoje, crianças, nós aprendemos que o Papai do Céu abençoou Moisés e que ele usou Moisés assim que Moisés se chegou perto do Papai do Céu. Quando ele chegou perto de Deus, ali perto da plantinha que estava pegando fogo, ali Deus falou com ele. É assim com a gente também. Quando nós chegamos perto de Deus, lendo a palavra de Deus, orando, falando com Deus, é assim que o Papai do Céu também nos usa. E por isso nós temos também que fazer uma escolha, assim como Moisés. Nós devemos escolher estar perto de Deus, que Deus nos abençoe e é fiel para cumprir todas as suas promessas. Agora vamos para a hora do versículo. Vamos lá, o nosso versículo está em Salmo, capítulo 18, verso 32. Eu vou fazer e vocês repetem aí, amém? Vamos lá, ó. Ele é o Deus que me dá força e me protege aonde quer que eu vá. De novo, ele é o Deus que me dá força e me protege aonde quer que eu vá. Salmo 18, 32. Agora a gente vai para a atividade da revista. Pega a sua revista aí e olhe lá. Atividade número 1. Marque com X as cenas de quem está sendo usado pelo Papai do Céu, assim como Moisés foi usado por ele. Aí tem algumas cenas de uma criança dando um presente para outra, de duas crianças discutindo, uma criança dando alimento para o gatinho e outra criança atirando pedra no passarinho com estilingue.
Qual cena aí você acha que o Papai do Céu está usando? Que é certo que o Papai do Céu gosta, você vai fazer um X. Aí na outra, número 2, atividade número 2. Encontre as 5 diferenças entre as cenas. São 2 cenas iguais, você vai ver o que está faltando numa cena que na outra não tem, tá? É isso daí, a nossa lição de hoje acaba aqui. Fique com Deus.